E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Pode se assentar? Louvando o nome do Senhor. Amém? Obrigado. Aleluia, Jesus. Calando esses músicos hoje, né? Irmãos, quando eu estava pensando nesse trabalho, esse é o primeiro ponto que nós realizamos, que nós não colocamos um tema, irmã Rosa. Por isso que a Ana disse para você: deixa Deus te usar. Eu não sei porquê, mas acabamos não colocando nenhum tema. E enquanto eu pensava aqui no encontro, eu orando e buscando ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra. E Deus confirmou muitas coisas através da palavra de manhã, porque Deus é fiel, né? Conformidade. É o Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre o leproso, e eu gostaria de falar um pouco sobre a lepra. Hoje em dia já não existe tantas pessoas, né? Assim, pelo menos aqui onde nós vivemos, tantas pessoas leprosas, né? Naquela época tinha muito mais, devido ao sol daquela época, daquele lugar, que era muito forte. Então naquela época tinha muito mais. E o leproso, quando ele era diagnosticado com lepra, e naquela época quem diagnosticava eram os sacerdotes, eles que examinavam, desde uma manchinha que aparecia, eles examinavam e ali eles determinavam se ele estava leproso ou não. E se ele determinava que estava leproso, que realmente era uma lepra, e naquela época havia mais de 72 tipos de lepra, algumas contagiosas, outras não. E quando ele diagnosticava que era contagioso, que era lepra mesmo, então essa pessoa já tinha que ser totalmente isolada da família, da sociedade. E geralmente eles iam para um leprosário. Por quê? Porque o leproso, ele já tinha que ficar longe da família, da sociedade, do seu meio de convivência. Então, quando mandava para um leprosário, para amenizar um pouco a solidão, porque lá tinha outros leprosos, então eles acabavam vivendo em grupos. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Eles estavam em grupos, que um só voltou para agradecer. Então eles viviam em grupos para ficar um pouco menos pesado a solidão. Mas naquela época era muito rígido, porque era uma doença perigosa, era uma doença contagiosa. Eu fico vendo o Covid hoje, né? O pessoal diz que está voltando, né? Infelizmente, não sei se está mesmo. E eu fico pensando na lepra, né? Quão terrível que a lepra deveria ser, ou melhor dizendo, é. E Lucas, esse fato ele é registrado em Marcos, Mateus e Lucas. E Lucas, por ser um médico, ele traz um pouco mais de riqueza no detalhe. Porque ele fala que o corpo desse homem estava totalmente coberto pela lepra. Totalmente coberto pela lepra. E quando o corpo estava totalmente coberto pela lepra, é porque já estava no seu estágio final. Porque a lepra já havia comido as cartilagens do corpo, orelha, nariz, e já estava todo o corpo tomado. Esse homem, ele já não tinha mais vida de nenhuma forma. Não era só o corpo dele que estava sofrendo. Não era só o corpo. Embora eu fique imaginando as dores, e chega um certo estágio da lepra que aí fica podre, você acho que nem sente mais tantas coisas, né? Fica tudo meio... Tanto é que a orelha cai, o nariz cai e acaba nem se percebendo. E esse homem se encontrava nessa situação. Esse homem se encontrava nessa dificuldade. E essa semana, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor foi falando fortemente no meu coração. E hoje, quando eu cheguei aqui, aconteceu algo sobrenatural a respeito de
corpo físico, do que eu tenho passado. E o Senhor falou comigo hoje de manhã: não fale mais para ninguém. Quando perguntar para você, diga: vai tudo bem. E quando eu sentei do lado da Ana, eu disse: Ana, Deus falou algo para mim a respeito de mim. E ela falou para mim: Lucimara. E quando eu contei para ela, ela falou: Lucimara, porque Deus tem trabalhado assim comigo e com a Ana. Deus testifica no coração dela e testifica no meu. E ela falou: Lucimara, Deus falou comigo isso ontem, a teu respeito. Eu falei: então, Ana, a partir de hoje, quando perguntarem, eu posso estar terrivelmente cheia de dor. Vai tudo bem. Por isso que quando ela começou a passar mal aqui, ela olhava para mim e ela dizia: está tudo bem. Está tudo bem. Eu entendi, porque eu tinha acabado de falar para ela. E ela olhou para mim e disse: está tudo bem. E na realidade não estava nada bem. Mas quando nós temos Cristo, nós podemos dizer: vai tudo bem. Aleluia. E o Senhor trabalhou muito na minha vida essa semana enquanto eu meditava nessa palavra. A situação desse leproso, o seu corpo físico miseravelmente destruído por essa doença. Não é uma dor aqui, uma dor ali, ele estava destruído. A irmã falou sobre os panos, os trapos de imundícia. Segundo algumas pessoas, alguns estudiosos, especialistas nisso, fedia de longe. O mau cheiro era muito forte. Mas quando eu li essa palavra, o que mais o Espírito Santo falou no meu coração é que esse não era o único e nem o maior problema desse homem. O problema que ele tinha muito grande na sua vida também era o problema da dor na alma. Porque você já pensou um homem sem poder estar com a sua família? A Bíblia não fala, a Bíblia não descreve, mas eu quero nesta tarde parafrasear com vocês. Eu quero conjecturar com vocês a história desse homem. Eu fico imaginando esse homem totalmente bem, vivendo com a sua família, tendo uma vida normal, tendo uma vida de cidadão no meio da sociedade. Porque o homem é digno para ele, traz dignidade quando o homem pode trabalhar e sustentar a sua casa, e ser o provedor da sua casa. Isso para o homem é de grande importância, ser o provedor da casa. Nem que a mulher trabalhe, mas o homem trabalhando, isso é digno para ele. Isso traz algo maravilhoso para a sua autoestima, e é do homem isso. Esse homem não tinha mais isso, Marilice. De repente, aparece uma mancha no corpo dele, uma pequena mancha. Vai ser o que vai tirar tudo isso da vida daquele homem. Presta atenção, a lepra não aparece já tomando todo o corpo. É igual o pecado. Por isso que eu falei que Deus confirmou algumas coisas. O pecado não é da noite para o dia que você peca. De repente você acorda, dorme, falando em língua, cheia de Deus. E aí você acorda no outro dia e diz: eu vou pecar. Não, não é assim. Começa com uma manchinha pequenininha. Começa com um olhar aqui, um olhar ali. Um pequeno deslize aqui, um pequeno deslize ali. E quando você percebe, o corpo todo está tomado pela lepra. Eu fico imaginando quando esse homem recebeu o diagnóstico do sacerdote, dizendo para ele: olha, lepra, se isole. E quando eles recebiam esse diagnóstico, toda a família tinha que passar por um processo para saber também se não tinham sido contaminados. E tinham que passar por um processo. Eu me esqueci os dias, 7 dias, 10 dias, não me lembro. Para purificação, para poder voltar à vida normal. Porque o homem daquela casa foi diagnosticado com lepra. E aí, Débora, eu fico imaginando, da noite para o dia,
dia sendo tirado tudo isso desse homem. E quem sabe ele não diz, mas é só uma manchinha. Pode ser algo do sol. É bem pequenininho. Não, é lepra. Você está excluído a partir de hoje. A partir de hoje você não tem mais família. Você não pode ter convivência com a família. Você não pode ter convivência com a sociedade. Você não pode trabalhar. Você não pode mais trazer o pão para casa. Você não pode ser mais o chefe da sua casa, porque você não pode mais permanecer na sua casa. O desprezo de toda a sociedade. E era tão sério que naquela época eles tinham que andar como se tivesse um sino. Conforme eles andavam, para fazer barulho, para o pessoal saber que eram leprosos e que eles tinham que dar a volta. E quando ele não tinha aquele sino, ele tinha que gritar, bater no peito: eu sou leproso. Para que se alguém viesse em direção a eles e não soubesse que eles eram leprosos, então ele tinha que gritar: eu sou leproso. Para a pessoa de longe escutar e dar volta, para não passar nem por perto. Eu fico imaginando a dor na alma que esse homem estava sentindo. A dor profunda. Palavras de ofensa. Palavras que feriram profundamente a vida daquele homem. O coração, a alma daquele homem. Não era só o corpo físico, mas era a alma. Só que eu louvo o nome do Senhor, porque de alguma maneira, pelo menos eu não vi aqui, eu penso que a Bíblia não diz, porque eu não vi, eu não sei de qual maneira, de qual jeito, aquele homem ouviu falar de Jesus. Mesmo lá no leprosário, mesmo excluído da sociedade, da família, de todos, ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Aleluia! Porque mesmo enfermo, putrificado, angustiado, amargurado, existia um Jesus que caminhava por aquela região e um Jesus que fazia milagres. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus estava no monte. Se você for ler o livro de Mateus, você vai ver que Jesus subiu ao monte no 5º capítulo de Mateus. Lá no 5º capítulo, Jesus sobe ao monte para ensinar sobre os tesouros, sobre os alicerces, o sermão da montanha e tantas outras coisas que Jesus ensinou lá. E eu louvo a Deus porque aquele leproso, mesmo estando naquela situação de amargura de alma, o corpo estava com um mau cheiro, a alma estava dilacerada, mas aquele homem ainda teve forças para tomar uma decisão. Aleluia, eu vou repetir. Mesmo diante daquela vida toda arrebentada e destruída, aquele homem teve força para tomar uma decisão. Qual foi a decisão essa, irmã Simara? A decisão de sair do leprosário. Ele foi muito corajoso, irmãs. Sabe por que ele foi corajoso? Porque ele poderia ter sido apedrejado. Era o que fazia naquela época. Quando o leproso saía lá da onde ele estava isolado, e ele vinha perto da multidão, perto da sociedade, o povo apedrejava para que eles fossem embora, para espantar eles. Mas aquele homem tomou uma decisão, e me traz à memória agora o Espírito Santo de Deus, de uma mulher que também tinha uma doença, que era considerada imunda. Eu estou falando da mulher que tinha 12 anos no fluxo de sangue, que também não podia estar no meio das pessoas, porque tudo aquilo que ela tocava se tornava imundo. Mas eu louvo que mesmo em meio a todas aquelas dificuldades, a toda aquela desgraça que aquela mulher estava vivendo, ela conseguiu tirar
arrastada, mas veio. Aleluia. Você saiu da tua casa e Deus sabe do jeito que você deixou lá, mas você veio. E eu tenho uma notícia para você: Jesus está aqui, está esperando o teu toque para sair virtude e para que você saia daqui transformada pelo poder de Deus. Você está achando que aquela mulher não levou muitas cotoveladas? Multidão, irmãos. Jesus, a multidão apertava, porque todo mundo queria receber a bênção. Ninguém dava lugar para ninguém, não. Lembra dos 4 amigos pegando o coxo para passar pelo telhado? Tiveram que ir pelo telhado, porque ninguém dava passagem para ninguém, porque todo mundo precisava de um milagre, todo mundo queria tocar em Jesus. E eu fico imaginando essa mulher levando cotoveladas, levando chutes, empurrões, aleluia. Mas ela não desistiu, ela tomou uma decisão e ela prosseguiu. Olhe para mim, Febrac. Olhe para mim, irmãs e irmãos, que a questão: quem disse que a caminhada seria fácil? Aonde está escrito: vinde a mim e o teu caminho será um mar de rosa? Aonde está escrito: vinde a mim para pastorear e tudo de bom vai acontecer com você? Engodo de Satanás. Vai ter dificuldade, vai ter chute, vai ter cotovelada, vai ter empurrões, mas também vai ter a graça e a misericórdia do Todo-Poderoso. Ela tomou uma decisão e ela rompeu a barreira e tocou nas orlas de Jesus e imediatamente foi curada. Leproso não foi diferente. Ele tomou uma decisão. Eu posso levar pedrada, eu posso levar paulada, eu posso levar desaforo, eu posso levar cara feia, eu posso levar empurrão, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. O apóstolo Paulo dizia: prossigo para o alvo que é Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, da nossa salvação. Jesus sobe no monte no capítulo 5. Jesus fica no monte, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Sabe por quê, Marisa? Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Aleluia. Sabe o que Deus coloca no meu coração? Líderes que aqui estão, irmãs, irmãos, na realidade Deus não está muito preocupado com a nossa dor. Sabia disso? Deus está preocupado com aquilo que Ele colocou na tua mão para fazer. Deus está preocupado com a tua posição, com o teu posicionamento, com a tua espera pelo milagre, com a tua dedicação em receber o teu milagre, com a tua dedicação em fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. O leproso está indo, mas Jesus está no alto da montanha ensinando. E Jesus fica, capítulo 5, capítulo 6. E talvez você entrou aqui hoje, você está dizendo: Senhor, mas passou tanto tempo. O Senhor disse, mas olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Senhor, e aquilo que o Senhor falou ainda não aconteceu. Senhor, eu ainda não estou vendo. Senhor, olhe para mim. Olha, Senhor, tantas pessoas já conseguiram e eu não consegui. Tantas pessoas chegaram e eu não cheguei. Fique tranquilo. Deus está vendo. Fique tranquila. Os olhos do Senhor estão postos sobre a tua vida. Fica tranquila, já está no capítulo 6. Fica tranquila, Jesus já pulou para o capítulo 7. Aí
diz: Senhor, eu estou indo, mas é o último trabalho, porque eu quero desistir, porque nada aconteceu. Ei, você chegou aqui, e eu quero dizer para você que chegou ao capítulo 8. O que quer dizer isso? Jesus vai descer do monte. Eu tenho uma notícia para você. Você está no capítulo 8. Jesus vai descer do monte. Oh, aleluia! 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 Escute, olha para mim. Quando o leproso vai indo em direção ao pé do monte, quem que vai descendo do monte? O nosso meio Salvador, o dono da vida, aquele que pode fazer, aleluia. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte. E olha que coisa interessante esse leproso. Eu já fiquei apaixonada por esse leproso. Quando ele chega até Jesus, vou te ensinar uma lição hoje, tá? Quando ele chega até Jesus, a palavra de Deus, a primeira coisa que ele faz é adorar. Chegou pedindo: Senhor. Ele chegou e adorou, se prostrou. Primeiro ele chega e se prostra diante de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está deixando toda a dor dele do lado e adorando quem é digno de toda honra e de toda glória. E quando ele chega e ele adora, dizendo: Senhor, se quiseres. Olha que coisa interessante. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor tem todo o poder. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor manda e está mandado. O Senhor faz e está feito. Então, se o Senhor quiser, uma coisa linda, não é colocando Jesus na parede: Senhor, o Senhor prometeu, se o Senhor não fizer, eu rasgo a minha vida. Você vai rasgar a sua vida, infelizmente, porque Jesus não está sujeito às tuas vontades. Ele é rei, ele é poderoso, ele faz a hora que ele quer, ele manda e desmanda e acabou. E quem somos nós para questionar a vontade perfeita do nosso Deus? Ele chega e diz: se quiseres. Se o Senhor não fazer, eu saio. Se o Senhor não me der, eu paro. Que é isso, irmãos? É o nosso Deus. O que Ele tinha que fazer por nós era a salvação da nossa alma, e é o pão de cada dia, e pronto. O resto é graça, se Ele quiser. Se Ele não quiser, já está feito tudo. Podes tornar-me livre. Se o Senhor quiser, podes me tornar livre. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Aquele homem tinha 2 tipos de doença. Eu já disse aqui: no corpo físico e na alma. Por que Jesus tocou nele? Jesus simplesmente podia ter feito: eu quero, fique livre, para. Você sabe por que Jesus tocou nele? Porque há muito tempo que esse homem não recebia um toque de ninguém. Quando eu morava na cidade de Itapeva, eu passei uma das maiores provas da minha vida. E essa prova durou alguns anos. Eu emagreci muito na época. Eu chorei por 4 meses. De manhã, à tarde e à noite. 4 meses seguidos. Os meus olhos não ficaram sem lágrimas. Era uma dor na minha alma. E um dia foi uma caravana de missionários na nossa cidade, na nossa igreja. E a irmã Leia Valentim, que é a nossa líder de intercessão no estado, foi lá que eu conheci ela. E ela foi, meu esposo pastoreava aquela igreja.
E eles foram fazer uma visita para nós. E quando chegou na minha casa, ela entrou na minha casa, eles entraram, os missionários, e eles oraram, cantaram louvor. E no final ela disse assim para mim: irmã, eu posso te dar um abraço? E eu disse para ela: pode. E ela me abraçou e ela disse para mim: Jesus te abraça. Aleluia. Você não tem noção do que Deus fez naquele abraço. Marilice, ela não falou mais nada. Aquele toque, aquele abraço, a minha alma estava dilacerada. A minha alma estava despedaçada. Mas Jesus me abraçou naquele dia e me curou para a honra e glória do Senhor. Por isso que Jesus chega e toca naquele leproso. Era algo que ele não tinha muitos anos. Era algo que ele não tinha muitos anos. E interessante, olha que coisa maravilhosa, que a lepra daquele homem que estava podre, fedia, não passou para Jesus. Aleluia. Não pegou em Jesus, mas a graça, o poder, a majestade do Todo-Poderoso passou para o leproso e o purificou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso. Aleluia! Quando a Moleia me abraçou, cheia de Deus até o tutano, a tristeza que estava em mim, irmã Rose, não contagiou ela, mas a graça que estava na vida dela, o amor do Todo-Poderoso me contagiou e me curou. Aleluia! 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 Porque Jesus é assim. Escute, olha para mim. Jesus, ele não faz nada pela metade. É verdade. Não. Aquele homem foi até Jesus com o corpo podre, procurando uma cura. E Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, misericordioso, graça em abundância, não só curou o corpo físico, mas curou a alma daquele homem naquele dia. Aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta tarde? Ei, Jesus te trouxe aqui hoje. E a obra que Deus vai fazer na tua vida neste lugar vai ser completa. Aleluia! Vai ser na tua casa, vai ser nos teus filhos, vai ser no teu esposo, vai ser no teu bolso, porque Deus é Deus de completo. Entende? Aleluia! 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 Você está no 8º capítulo, olha para mim. Jesus desceu aqui. Jesus desceu na casa. Aleluia! Escute, sabe tudo isso que você está vivendo? Eu não vim mexer com a emoção de ninguém, eu vim pegar a palavra de Deus para a tua vida. Sabe tudo aquilo que você estava vivendo? Jesus estava no monte, mas os olhos dele estavam sobre a tua vida. E sendo conhecedor de todas as coisas, ele esperou até hoje para descer em sua direção e purificar não só o teu corpo físico, mas a tua alma também.
muito mais o nosso corpo do que a própria dor no corpo. Entende isso? Entende isso? Palavras proferidas que nos machucam muito mais do que uma doença no corpo físico. Mas Jesus é especialista em nos curar e passar o bálsamo. Jesus é especialista em nos curar e passar o bálsamo. Escute o que eu vou dizer. A Ana Rose disse aqui de manhã: a UFEBRAC vai além de reuniões como essa, vai para salvar almas também. Escute, Deus te trouxe hoje aqui para curar o teu interior, para curar a tua alma, para que você vá e dê fruto e multiplique, porque o Senhor tem prazer em salvar pessoas. Fale do que Jesus tem feito. Fale que Jesus está curando neste lugar. Fale que Jesus está restaurando neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando. A situação desse leproso. Quando ele chega e adora e fala com Jesus, e Jesus diz: eu quero. Estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Eu fico imaginando quando Jesus chega e toca. Não é? Só nesse tocar. Eu não sei, irmã Eliana, mas eu fico imaginando só esse tocar, a feição desse leproso. O sorriso desse leproso, que certamente já estava tudo comido pela lepra, mas com o toque, a alegria de ser tocado, eu fico imaginando a feição dele. Sabe quando a gente anda, eu não sei se vocês conversam sozinhos de vez em quando, é um segredo, vocês não podem ficar ninguém, mas eu converso de vez em quando sozinho. E não tem coisa que a gente começa a dar risada, de coisas que a gente lembra, sorrir. Às vezes é uma coisa tão boa, a gente começa a sorrir, né? Às vezes eu estou dirigindo, e quando eu olho para no semáforo, eu olho, tem alguém olhando para o meu lado e eu dando risada. Aí que eu me dou conta. Eu fico imaginando esse leproso, né? E eu fico imaginando a multidão, porque quando Jesus desceu, a multidão também. E a multidão presenciando isso. Quem sabe não, com certeza, alguns no meio da multidão, tão louco, vai chegar perto dele. Alguém tira esse leproso daqui. Onde se viu era para estar lá, longe, está aqui. Eu vou repetir porque essa palavra tem endereço nessa tarde. Era para estar lá fora, longe. O que está fazendo aqui? Talvez Jesus respondeu: fique quieto, que o negócio aqui é comigo. Fique quieto porque eu vim por ele também. Fique quieto porque eu vou morrer por ele também. Aleluia. Aí Jesus fala assim, e disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém. Mas Jesus está de brincadeira também. Você acha que se eu recebo um negócio desse, eu vou sair falando para todo mundo? Do mesmo jeito que eu gritava leproso, vou gritar purificado pelas mãos do Todo-Poderoso. Olha aqui para mim, irmãs. Vocês sabiam que vocês têm que falar mais sobre o que Deus tem feito na vida de vocês? Não é falar mais da vida dos outros, não. Não é falar mais da obra de Deus mal, não. Nem do pastor, não é nada disso. Aí é coisa do demônio. É falar mais daquilo que Deus tem feito na tua vida. Sabe por que a irmã Anaildes é isso, né? Não. Ana Lúcia. Lúcia. Anaildes é líder de intercessão lá. Porque a gente esquece das coisas que Deus faz. A gente vai ficando crente velho, cascudo. Nós vamos esquecer
vezes. E às vezes até que o Senhor faz na atualidade. Lembra quando você se converteu? Que você ia no supermercado e você achava uma vaga do seu carro e você dizia assim: glória a Deus, Deus preparou aqui. Hoje você fala assim: ai, que sorte. Que sorte, uma vaga, sorte nada. Aí há quem diga: irmã Lucimara, você espiritualiza tudo. Sim, Deus é dono da minha vida em tudo. Até a vaga Ele prepara para mim no supermercado. Nós temos que falar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo que uma área da tua vida não vai bem, mas Deus tem cuidado de uma maneira geral. E no tempo certo essa vai ficar bem também. Aí Jesus fala para ele: vai e não conta para ninguém. Por que vai e não conta para ninguém? Né? Então não digas a ninguém. Sabe por que Jesus falou isso? O caso dele é que é diferente de nós. Porque naquela época, como eu já disse no começo, quem atestava se você estava com lepra ou se você estava livre da lepra eram os sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam dar essa conclusão. Só os sacerdotes. Por isso que Jesus fala: vai, não digas nada a ninguém, apresenta-te aos sacerdotes, porque lá ele ia ficar lá por um período de dias, ia passar por um processo de purificação, e só depois desse processo, que está escrito lá em Levíticos capítulo 14, é que então ele poderia sair e voltar para a sociedade e voltar para a sua família. Por isso que Jesus falou: não fale nada para ninguém, se apresente aos sacerdotes. Mas o que eu quero dizer para você, e eu já vou caminhar para o final dessa mensagem, é que Jesus é conhecedor de todas as coisas. Eu sempre digo que Jesus não trabalha sozinho, embora Ele tenha todo o poder. Para esse homem ser curado por completo, ele precisou tomar uma atitude. Ele precisou sair daquele lugar de isolamento. Jesus nesta tarde está dizendo para você, para mim: tome uma atitude. De que forma, irmã Lucimara? Abra o seu coração. Abra o seu coração para perdoar. A Rosa já disse isso hoje. Abra o seu coração para ser perdoado. Abra o seu coração para reconhecer que você não é nada, que você também errou. Abra o seu coração. Aquele homem, ele tomou uma atitude e foi até Jesus. E Jesus desceu do monte, encontrou ele e ele foi purificado. Aleluia, Jesus. Quer ser purificada? Quer ser transformada? Quer ser renovada? Quer dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aleluia. Então tome um posicionamento. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Não é dia mais, não é época de ficar em cima do muro, não. É época de tomarmos atitudes. Atitudes que nos levam para mais perto de Deus. Esse homem tomou uma atitude que o levou mais perto de Jesus. A mulher do fluxo de sangue tomou uma atitude que levou ela mais perto de Jesus. E quando nós estamos mais perto de Jesus, a unção que há nele, o poder que há nele, respinga em nós. Aleluia. Guarde essa frase, guarde essa palavra. Quando nós chegamos mais perto de Deus, mais perto de Jesus, aquilo que há nele de unção, de graça, de misericórdia, respinga sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O que é que te trouxe aqui no pé do monte? O que é que te trouxe aqui? Eu disse no começo desse culto, foi gratidão. Você veio só para agradecer, você veio para exaltar, você veio para pedir, você veio angustiado, amargurado. O que é que te trouxe aqui? Ou você veio por curiosidade, para conhecer uma Rosa da Mata de perto, para conhecer uma Suzy de perto, para ver a voz do irmão do pastor Epaminondas? O que é que te trouxe aqui? No pé do monte. Aleluia, Jesus. O leproso foi aquilo que estava no corpo físico dele e na alma. O que é que te trouxe? É uma decisão que você tem que tomar?
Você pensou em entregar? Você pensou em desistir? Pois é, Jesus está aqui no pé do monte. Está dizendo para você: não é tempo de desistir. Não é hora de entregar. O Senhor trouxe aqui para cura. O Senhor te trouxe aqui para te restaurar.